Bem-vindos novamente aqui ao Unimed em Pauta. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rubens, né, cliente, amigo, a gente já se encontrou em vários eventos, né, doutor? Sempre uma satisfação grande falar com o senhor, presidente da Unimed Cuiabá, entre outros aqui que ele vai se apresentar. Dr. Rubens, só apresentando rapidamente aqui, né, médico anatomopatologista, né, essa é uma especialidade difícil de falar, formado na Federal do Mato Grosso, com residência lá em São José do Rio Preto, né, com 2 MBAs aí pela FGV também, interessante, e uma pós lá na Universidade Católica de Lisboa, né, pós em gestão. Doutor, primeiro eu gostaria muito de agradecer a sua participação, né, como a gente falou aqui um pouquinho antes de iniciar a entrevista, a ideia da Unimed em Pauta é levar conhecimento em gestão, né, eu conheço até por tá trabalhando lá num projeto na Unimed Cuiabá, conheço um pouquinho da gestão de vocês, há bastante tempo que a gente conversa, já fui visitar lá no passado também, e dentro desse processo todo a gente sabe dos diferenciais positivos que tem a Unimed, e muitos deles aí vindos na sua gestão. Por isso, não podia faltar a sua presença aqui, doutor, é bem importante, né, para trazer esses conhecimentos, as coisas que vocês estão implementando lá na Unimed, e agora também como diretor da Unimed Brasil, então as expectativas aí, né, do que a gente vai ter na Unimed, doutor. Então a gente vai bater um papo aqui sobre isso, né, sobre esses assuntos. Queria iniciar só pedindo para o senhor, então, né, complementar aí a apresentação e contar um pouquinho do histórico, contar um pouquinho da Unimed Cuiabá, né, para que todo mundo conheça aí a estrutura, tamanho, beneficiários, cooperados, etc. Depois falar um pouquinho da relação que o senhor tem com o sistema Unimed, desde lá dos primeiros cargos aí políticos e de gestão, tá? E aí eu vou puxando alguns assuntos importantes aqui que a gente tem sobre gestão, né? Então, doutor, obrigado de novo pela participação. Então, peço que o senhor se apresente. Obrigado, Eduardo. Sempre é bom estar aqui discutindo o sistema Unimed. Eu sou um cooperativista genuíno, né? Eu entrei na Unimed Cuiabá em 2000 como cooperado. E em 2004 tive a oportunidade de ser eleito diretor técnico. Passei por diretoria de mercado da Unimed Cuiabá, vice-presidência, e posteriormente retornei em 2016 como presidente. Tive a oportunidade também nesse momento, em 2016, poder contribuir com o sistema como conselheiro de administração da Central Nacional e posteriormente, nesse momento, eu estou como diretor de mercado de desenvolvimento da Unimed Brasil, que muito me honra, né, o estado do Mato Grosso aí, depois, após 53 anos do sistema estar sendo representado, nós somos o primeiro representante com cargo diretivo na Brasil, isso me deixa muito lisonjeado. Atualmente também estou no meu segundo mandato de presidente da Unimed Cuiabá e também colaborando com a federação como presidente. Então, tem um histórico aí muito forte de ser a última fronteira. Eu sempre falo que o sistema Unimed é o maior sistema médico do mundo, Eduardo, e demais, e ele tem que ser tratado como tal. Nossa Unimed é uma Unimed de grande porte, né? Unimed acima de 100 mil vidas, nós estamos com 216 mil vidas, Unimed Cuiabá, com cerca de 1.460 médicos cooperados, sócios cooperados, e em torno de 1.200 colaboradores. A Unimed Cuiabá é o quarto maior orçamento do estado do Mato Grosso, Eduardo. No estado agrícola, pujante, e a gente fica muito, muito feliz de estar dentro dessa instituição que gera dividendos, gera trabalho, gera crescimento para a cidade de Cuiabá. Então, estou à sua disposição aí, nós temos o tempo que for necessário para tentar ajudar a mostrar esse sistema pujante de mais de 116 mil médicos sócios, mais de 100 mil colaboradores dentro desse sistema a nível nacional. Muito bem, agora a responsabilidade aumenta, né, doutor, na Brasil, mas tenho certeza que estamos em boas mãos aí no Brasil. Aliás, o timinho que foi eleito eu gostei muito, conheço boa parte deles ali, foi bem, bem bacana. Doutor, eu queria começar por um assunto bastante importante. A gente tem debatido, como a gente tem muito relacionamento com as Unimeds, né, aqui pela Axis, a gente conversa muito e tal, e até aqui, né, a gente é de Ribeirão Preto, tem a Intrafederativa aqui, ela tem uma distribuidora também de medicamentos, a gente já trabalhou lá nela também, fazendo alguns projetos, e eu tenho debatido com um monte de Unimeds, né, essa história da distribuidora. E eu acho que
sem dúvida nenhuma, a Unimed Cuiabá é um caso de sucesso enorme aí pela forma, pelo sistema de distribuição que foi feito lá, né, pela distribuidora que tem lá. Queria que o senhor contar um pouquinho disso, que eu tenho certeza que vai ser muito curioso aí para todos os outros dirigentes também, como é que foi desenvolvido, como que é hoje, né, esse sistema. Realmente, Eduardo, o sistema distribuidora dentro do sistema Unimed ele tem que ser mais fomentado, né? A Unimed Cuiabá tem a distribuidora dela desde 1998, ela é a maior do estado, quiçá do Brasil, com 4.400 metros quadrados. Inauguramos há 2 anos essa nova sede lá dentro de Cuiabá, na qual temos 7 farmácias. Nós temos uma rede de farmácias da Unimed dentro de Cuiabá, e o contexto farmácia distribuidora, ela tem uma possibilidade de orçamento, de faturamento para esse ano de em torno de 240 milhões de reais. Em decorrência do quê? Nós fazemos as vendas para nossas farmácias e vendemos para os hospitais de todo o estado. E nós estamos construindo um processo de cuidados, um processo de jornada dos pacientes oncológicos. Nós estamos fazendo uma verticalização meio virtual, Eduardo, na qual os prestadores, as clínicas, elas se alinham com a Unimed comprando a sua distribuidora, ou seja, fomentando a nossa distribuidora. Eles vão ter o lucro deles, mas nós vamos ter um ganha-ganha nesse sentido, e principalmente do cuidado desse paciente oncológico, na qual nós temos nossa rede de cuidados continuados, né, o antigo chama-se cuidados paliativos, na qual nós vamos integrar esse paciente oncológico junto com a nossa rede de cuidados continuados, junto com as clínicas de oncologia, junto com hospitais, para que esse paciente ele não se perca dentro dessa situação de pronto atendimento. É um paciente terminal que precisa ter um cuidado muito grande para ter um momento de morte digna, né? Que é necessário nesse momento. Então, a Unimed Cuiabá ela tem conseguido, através de muito trabalho, mesmo com a dificuldade, a gente só, como você estava falando, a gente só fala de problemas, de Covid, falta de dinheiro, mas nós estamos inovando no sentido de dar perenidade e sustentabilidade para a nossa empresa Unimed Cuiabá. Legal, e essa distribuidora, sob o ponto de vista financeiro, ela é sustentável sozinha, doutor? Ela tem resultado? Exatamente, ela é sustentável. Tínhamos dificuldade, Eduardo, até 2 anos, em decorrência da carga tributária dentro do estado de Mato Grosso, nosso ICMS. Mas com o trabalho que nós fizemos junto com a nossa parte técnica, a nossa parte de gestão, conseguimos sensibilizar o governador Mauro Mendes. Aqui quero agradecer, como sempre agradeço o governador, que nos ajudou e muito para a sustentabilidade, de reverter a situação, porque o que acontecia? A Unimed pagava ICMS e algumas não pagavam em decorrência de alíquotas, e o governador, sensível a isso, vendo que a Unimed Cuiabá é uma fomentadora de emprego, é uma empresa totalmente do estado do Mato Grosso, da cidade de Cuiabá. A Unimed Cuiabá tem 46 anos, Eduardo, vai fazer esse ano, e ele sensibilizou, e nós tivemos uma reversão considerável com essa mudança de alíquota. Nos tornamos cada vez mais competitivos em decorrência disso. É um movimento que eu acredito que o sistema Unimed ele vai ter que procurar, porque nós fomentamos, nós temos mais de 125 hospitais de recurso próprio. Então, isso é muito importante, eu vejo dessa forma, para que possamos girar esse dinheiro dentro do próprio sistema. E a gente sabe que, da mesma forma que a gente discute a parte de verticalização, né, o próprio sistema tem dinheiro para poder desenvolver essas áreas, né, que vão gerar mais sinergia, né, doutor? E até entrando no assunto de verticalização, é até o objeto do trabalho que a gente está desenvolvendo lá junto com vocês, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho das estruturas de verticalização da Unimed Cuiabá, e também das possíveis aí, né, estruturas que possam ter nos próximos anos, né? Quais são os planejamentos aí de vocês? Primeiro agradecer a você, está ajudando muito com a Axis aqui na nossa cidade, para podermos fazer o nosso hospital, não um hospital que vá quebrar qualquer outro hospital, não, é para balizar mercado, e em decorrência desse momento que nós estamos passando, que precisamos entender que mudou-se
em decorrência da concorrência que vem altamente verticalizada e eu digo, Eduardo, que nós não somos tão capitalizados quanto a nossa concorrência. Ele vai lá, faz o IPO na bolsa e vem com dinheiro. Nós não temos isso. Nosso é honorário, cuidado com sobras, então nós temos essa situação. E nós temos a nossa verticalização no Unimed Cuiabá, começou em 1998, tanto como a distribuidora, como a farmácia, com a fisioterapia. O Unimed tem uma verticalização em fisioterapia, e aí, na nossa gestão, nós expandimos essa verticalização, nós já tínhamos um pronto atendimento, na época, Dr. João Bosco era presidente, que fez um PA. Nós construímos um prédio com mais de 8.800 metros quadrados para poder colocar um espaço, cuidar, transformar, ver o cliente como um todo, e nesse momento de pandemia nós reestruturamos estrategicamente esse espaço, como vocês estão fazendo o nosso plano de viabilidade para se tornar um hospital, né? Nós estamos pensando aí, esse espaço dá para se fazer um hospital em torno de 110 leitos, centro cirúrgico de alta qualidade, e esse é o nosso planejamento nesse momento. Nós temos também a verticalização do laboratório dentro da Unimed Cuiabá. Iniciamos ano passado, estamos inaugurando em julho agora, e também a jornada do paciente oncológico, como eu falei anteriormente. Ou seja, nós estamos transformando um ecossistema dentro da Unimed Cuiabá, que com certeza vai nos dar sustentabilidade caso haja a intersecção da concorrência dentro de Cuiabá. Como eu falei anteriormente, a Unimed Cuiabá tem um share que dentro das maiores, eu sei que não tem, mas tem Unimed, nós temos 83% de share, né? O market share nosso é uma coisa espantosa, mas também nos traz fragilidades. Então, essa gestão que a gente está junto com os nossos diretores lá e trazendo essa situação, mesmo a situação que o Dr. Omar, nosso presidente da Unimed do Brasil, também vai se discutir muito dentro do sistema, né? Verticalização, plano B, ou seja, nós precisamos entender que o jogo mudou e nós precisamos adequar a esse momento. E você sabe que é interessante, doutor Rubens, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar na entrevista aqui, né, a visita que eu fiz para vocês lá em Cuiabá, já deve fazer uns 5 anos, mais ou menos, 5 anos e pouco. Eu lembro que até na época que eu fui, não era o senhor que pôde me atender, foi um dos diretores lá que estava na época, e eu fui falar sobre os processos da verticalização que a gente tem feito no sistema. Eu contei até da história dos fundos, né, que a gente desenvolveu no sistema e tal. E eu lembro certinho que o posicionamento de vocês na época era muito claro, do seguinte sentido: olha, a gente tem um bom relacionamento com os credenciados, e esse relacionamento ele está muito bem estruturado até em termos de preço, valores e tal, né? Mas o mundo gira, né? Tudo muda, a economia muda, a forma muda, a concorrência muda, né? Então essa pressão da concorrência tem feito realmente várias Unimeds que tinha relacionamentos muito bons, e que às vezes o relacionamento continua, mas às vezes é a questão do risco e do preço, né? Do serviço terceiro, faz com que acabe migrando para o recurso próprio. Eu tenho uma visão aí do sistema Unimed que eu acho que a gente vai ter que seguir também a linha de ser praticamente todas as Unimeds aí verticalizadas, seja com recurso, com o próprio o imóvel próprio, o hospital próprio, ou mesmo, né, que também está sendo uma vertente interessante, é aquela tal da verticalização virtual ou verticalização verde, né, que o pessoal fala muito aí, que é você ter um terceirizado, ter um credenciado, mas esse, na verdade, você ter uma gestão sobre esse credenciado também, de uma forma que você fique sem estar ali na mão dele, vamos dizer, né? Porque não tem jeito, essa concorrência ela é imparável, né? Se você olhar agora com essa fusão, ainda mais, né? Essa fusão agora da Intermédica com a isso aí vai ser realmente um sistema imparável, e essa concorrência ela vem pesada em termos de custos, e aí a eficiência da Unimed ela tem que ser para ter os recursos próprios, né? Então eu enxergo dessa forma, pelo menos, né? Eu tenho visto que muitos compartilham essa ideia também, né? A Unimed Cuiabá está procurando, como você bem disse, a verticalização, lato senso, né, de estruturas, mas nós estamos com a virtual verde, como você colocou no caso da oncologia. Porque a gente tem que, eu sempre preocupo muito, Eduardo, você colocou uma situação, preocupar com o equilíbrio do ecossistema.
de negócios. Eu tenho muita preocupação. Essa palavra ecossistema, num das vários cursos que a gente fez, ele ficou grudado em mim. O ecossistema ele tem que ter um equilíbrio, né? E a gente está procurando fazer isso. Não é fácil, as pessoas não entendem, às vezes acham que a gente quer quebrar, não. É para poder equilibrar. Nós temos um dado, né? Nós estamos formando mais de 20 mil médicos ano. Né? Nós estamos formando mais de 20 mil médicos ano. Se não me engano, acho que 25 mil médicos ano. Fora os revalidas agora, que em Rondônia liberaram o revalida para médico estrangeiro. Nada contra médico estrangeiro, mas quem fez o curso aqui, eu acho que nós temos um conselho representativo, que é o Conselho Federal de Medicina, que é o balizador. Então, não entender que esse mercado vai mudar com 25 mil novos médicos por ano, não enxergar o amanhã. Não tem como fazer essa situação. Mas a gente está fazendo da melhor forma possível e de forma equilibrada. Muito bem, doutor. E aí, falando um pouquinho até de um ambiente um pouco mais geral, né? Saindo um pouquinho só do ambiente Cuiabá, indo para um ambiente mais Brasil, de Unimedes aí, que agora o senhor está entrando na diretoria. Tem um assunto bastante interessante, eu queria ouvir a opinião do senhor, que tem essa visão bastante interessante aí do sistema, sobre esse ambiente de consolidação do sistema, né? A gente está vendo a concorrência se consolidando, toda consolidação invariavelmente você vai ter alguma sinergia, e o sistema Unimed, ele está passando por isso também, por aquele modelo, tem consolidações diretas mesmo, né, que é absorver mesmo uma Unimed e tal, e tem aquele modelo que está bem comum aí acontecendo, que é a operadora, ela deixa de ser uma operadora, uma pequena, uma média, e ela passa a ser prestadora de uma grande, ou uma CNU, ou mesmo de uma federação, ou até de uma Unimed maior ali. Eu queria ouvir a opinião do senhor, tanto no contexto ali, né, da Unimed Cuiabá e em torno, quanto também agora num contexto mais Brasil, pela Unimed Brasil. Como que o senhor enxerga isso? A minha percepção, Eduardo, é muito tranquila. Nós vamos ter que evoluir. Uma operadora de plano de saúde, ela tem contingenciamentos financeiros muito grandes. A ANS, nosso marco regulatório, ele traz parâmetros de contingenciamento, de PEONA, de mais dissolvência. E isso fica inviável para certas Unimedes, pequeno, médio porte. Basicamente nesse sentido, até algumas que a gente acha que é grande também não é tão grande como a gente acha. Eu vejo que esse caminho está sendo traçado, ele foi desbravado no sul, se não me engano, em Santa Catarina, na qual nós temos um grande presidente da federação, o Dr. Gugelmin, que capitaneou esse processo. A Central Nacional também, ela vem trazendo isso na Bahia. Ou seja, nós estamos entendendo que nós precisamos integrar. Você pode ser uma cooperativa, uma prestadora, com sua diretoria, com toda a situação, mas não tem capacidade de ter esses recursos, né, de provisão. Se torna operadora, continua com a marca, continua com a situação, mas não deixa de ter a perenidade. Eu sempre falo que o sistema Unimed ele é muito forte porque ele é perene. 84% do mercado do Brasil tem sistema Unimed. 84%. Então a perenidade é muito grande. E ele não pode se enfraquecer em decorrência de situações como falta de dinheiro, do contingenciamento para provisões. Então, eu vejo com bons olhos, a gente está discutindo, já colocou a situação, o Estado de Goiás, com o doutor Danúbio, o presidente, tem feito isso lá, se não me engano, tem 4 ex-operadoras que são prestadoras, o ecossistema consegue se equilibrar. Então, eu vejo com muito bons olhos, e a gente está trabalhando aqui também nessa toada, junto ao Brasil, na figura do Dr. Omar, essa discussão que eu acho que vai ter que ser muito acelerada em decorrência dessas fusões cada vez maiores da nossa concorrência. Legal, e até deixando já um ponto importante aí, doutor, pode contar com a gente o que vocês precisarem aí também, a gente já virou expert nessa área também. O Dr. Gugelmin foi quase um mentor nosso, ele participou de vários quadros com a gente lá na Convenção Nacional do ano passado, né? Ele participou da nossa sala lá, e depois a gente bateu muito papo sobre isso, e eu conheço muito bem o estado de Santa Catarina, a gente tem muito projeto lá, a gente acompanhou, inclusive, esses processos, né,
das cooperativas lá que são prestadoras, e a gente tem feito muito trabalho. Hoje até a quantidade de trabalhos nossos em termos de volume, né, é mais nesse sentido de olhar as operadoras e fazer um estudo de viabilidade para ver se ela é viável e o que tem de ganho de sinergia em ela virar uma prestadora de serviço, né, até do que mesmo o que é mais tradicional nosso, que era os estudos de viabilidade para verticalização, né. A gente tem vários estados que a gente já percebeu que, principalmente alguns estados menores, né, no Brasil, que às vezes tem 4, 5 operadoras, né, e ela poderia ter uma só, né, o ganho que você teria ali, e só o recurso que é liberado ali pela ANS, estou falando sem ainda todos os outros ganhos, né, administrativos e operacionais, você tem recurso que dá para colocar isso para girar dentro da própria Unimed e funciona muito bem, né? Eu acho que o estado da Bahia foi um caso muito típico ali com a CNU. Até a entrevista anterior à que eu fiz o senhor foi com o Dr. Alexandre Rusch, e ele contou lá desse trabalho que ele fez na CNU, foi muito, muito bacana. Então, precisar de alguma coisa, pode contar com a gente aí, que a gente tem esses trabalhos também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente está fazendo isso a gente absorveu esse conhecimento lá da Santa Catarina e a gente está aplicando isso nos outros estados, né? Então tem essa vertente. Doutor, e agora falando um pouquinho do Unimed Brasil, né? O senhor assumiu aí a diretoria, queria que o senhor contasse um pouquinho quais são as expectativas, o que vocês têm aí de planejamento para o Brasil, como é que vocês estão enxergando o segundo semestre agora, né, 2021 e o ano que vem, o que vocês estão pensando? Claro, a crise do Covid, a gente não quer falar dela, não gosta de falar dela, porque sempre tem muita notícia, às vezes, ruim, mas, por outro lado, a gente percebe que toda a crise, né, e o sistema Unimed não foi diferente, ela gera muita oportunidade também, né? Tem muita coisa aí que a gente fala da própria telemedicina, né, o que avançou aí nesse ano, e outras aí, né, as health techs, enfim, tudo isso aí, e eu acho que essa visão, esse ambiente da Brasil, né, e a visão dos dirigentes na Brasil, ela é muito importante para o sistema como um todo, né, dessas oportunidades. O que o senhor está enxergando aí de futuro próximo e oportunidades geradas aí pela crise, doutor? Aquele jargão, nas dificuldades aparecem as grandes oportunidades, né? É um jargão antigo, mas ele se cristaliza. Nós temos um dado aqui, eu vi agora pela manhã, junto com a nossa técnica aqui, de 2019 para 2020, houve um crescimento de 77% na expansão das health techs. 77% de expansão. Também conseguimos cristalizar dentro do sistema o low cost, né? Aquele produto, né, na qual você consegue uma verticalização ou parcerias com preço que possa ser cômodo ao nosso cliente, não perdendo em nada a qualidade da marca Unimed. Eu vejo com grande possibilidades de várias oportunidades esse momento que nós estamos tendo. Você colocou muito bem, a telemedicina é algo que explodiu. Eu só fico um pouco no aguardo porque nós temos nosso Conselho Federal de Medicina. Até nesse momento eu não vi, né? Ele deixa a telemedicina em decorrência da pandemia, né? Nós precisamos ver qual que vai ser a regulamentação após a pandemia, que nós precisamos ter uma regulação dessa. Eu sou um partidário da telemedicina, mas ela precisa ser muito bem regulamentada, senão ela pode causar estragos, né? Completei 25 anos, eu sou médico da anamnese ainda, de auscultar, né? Mas é uma situação que está aí presente, mas nós precisamos regular a forma que ela vai ser conduzida. E eu vejo com outras oportunidades de discussão dentro do sistema Unimed, em decorrência dessa evolução da pandemia, que nós vamos ter que criar novos ambientes, né? Os ambientes tecnológicos, oportunidades de negócio que nós temos que ter. Eu vejo, como você colocou bem, a prestadora é uma ferramenta muito forte para o sistema Unimed, porque ele capitaliza, ele faz uma sinergia muito grande a parte administrativa. Então, situações, Eduardo, temos várias para ocorrer. Nós temos isso construído, nós temos um projeto chamado Sistema 2021, na qual nós abordamos todas essas situações, a nível tecnológico, a nível administrativo, a nível de sinergia dentro do sistema. E nós vamos desenvolver isso junto
quatro grandes empresas do sistema, que é a Unimed do Brasil, como capitaneada pelo Dr. Omar, que é a institucional, nossa Central Nacional Unimed, onde o Dr. Luiz Torres está presente, e as outras duas empresas que vão ter eleição, mas já estamos decididos aí, que estão em sinergia com esse projeto, que é fortalecer o sistema Unimed. A gente vai fortalecer, mas nós temos que desenvolver e ir a campo para ajudar nossas mais de 340 singulares, entre operadoras e prestadoras, que precisam, sim, ser fomentadas e serem protegidas, porque nós somos o maior sistema. Nós temos 18 milhões de clientes dentro do sistema Unimed. Nós temos quase 40% da saúde suplementar dentro do sistema Unimed. Então, a responsabilidade é muito grande de cada dirigente, nas suas singulares, nas suas federações e aqui dentro das 4 maiores empresas. A gente fala muito, eu estava conversando até com um colega meu que não conhece muito do sistema Unimed, né? E aquela ideia de que o público geral, vamos dizer assim, né? A Unimed é uma unicidade, né? Ela é uma coisa só. São raras pessoas que sabem que existem as singulares, cada singular tem vida própria, vamos dizer ali, né? Compartilha a marca e tal, mas ela tem uma vida própria. Eles enxergam, a maioria enxerga como uma coisa só. Eu acho que isso é extremamente positivo, porque você ganha essa força da marca, né? Mas, ao mesmo tempo, também é a fraqueza, né? Que você tem essa unicidade grande, você tem principalmente essa expectativa, né? E, na verdade, ela tem todas essas singulares, inclusive com custos duplicados e tudo mais dentro dessa estrutura. Então, ela tem essa força e fraqueza ao mesmo tempo. Essa eu diria que é a o grande conceito que a Unimed tem que trabalhar ali, né? Em como manter a parte boa e tentar resolver a parte das ameaças ali, né? Cada dia mais eu vejo a gente, esse grupo, que é isso, mitigar as nossas fraquezas. Nós temos que trabalhar fortemente e mitigar. E eu tenho certeza que... E a concorrência faz bem para isso. Ela faz bem porque começamos a nos movimentar. Eu vejo com bons olhos, apesar de toda essa nuvem que está aí na frente da gente, como você bem falou, essa situação, mas eu vejo com bons olhos esse futuro, não tão breve, mas médio prazo, 6 meses, eu vejo luz no fim do túnel. Até porque o governo ele decorrência dessa comoção social mundial, ele está correndo com as nossas vacinas. Vai dar certo. Tem o Dr. Elias, que é um grande amigo e irmão, presidente da Unimed Fortaleza, e tem um grande jargão que se tornou nacional. Vai dar certo. Hashtag vai dar certo. Então, vai dar certo sim. Eu queria pedir, primeiro, agradecer novamente a participação, doutor. Eu acho que o bate-papo foi, um dos mais fluidos que eu tive até agora, muito legal mesmo. E também deixar uma mensagem aí para os amigos dirigentes, deixar uma mensagem final de otimismo, né? Acho que isso é uma parte importante aí de uma representatividade tão grande que é um diretor da Unimed Brasil. Doutor, obrigado de novo pela participação, então passo a palavra para mensagens finais. Primeiro, Eduardo, agradecer a você pelo programa, com sucesso, como sempre. Eu vou falar brevemente, eu fui infectado pelo Covid em julho do ano passado. Eu fiquei 18 dias internado com 93% do pulmão, né? Eu tive uma situação muito ruim, tive arritmia, quase faleci. Eu sempre falo, eu não briguei contra a morte. A gente não briga contra a morte. Quando o Criador chama, não tem discussão. Mas eu briguei contra o tubo, contra a intubação. Porque eu tinha lido um artigo, Eduardo, 60 dias antes de ficar doente, na qual a mortalidade em decorrência do tempo da intubação, a gente conhecia pouco da doença. Então eu falo da minha experiência, tenhamos fé, acreditamos no nosso projeto, tenhamos fé, acreditamos no nosso projeto e mão na massa. Isso que eu queria deixar de recado. Nós temos que levantar, sacudir a poeira. Fiquei muito mal mesmo para morrer, 60 dias de recuperação, graças a Deus, mas com fé, trabalho e dedicação. Isso que eu peço aí. E vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar, tomar a vacina o mais breve possível e nos cuidar. E que Deus nos abençoe, Eduardo. Muito obrigado.